estamos começando mais um. Depois de uns 3, 4 meses, né, mãe? Uns 3, 4 meses ali meio parado. A gente estava cumprindo outros objetivos ali que eram essenciais para a continuidade do estúdio. Então a gente teve que dar esse tempinho aqui na produção. O estúdio continuou nas outras atividades, mas realmente na produção de podcast a gente deu um tempinho e estamos voltando, acho que da melhor maneira possível, né? Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigada a vocês, né? Por nos receber, né? Abrir as portas desse estúdio tão bacana pra gente. Obrigado. E aí vamos vir com muitas coisas muito bacanas, né? A minha ideia é trazer realmente um podcast diferenciado, não aquela coisa muito formal, do bate-papo muito... né, certinho, quadradinho, não é meu perfil. A gente vai estar trazendo aqui inovações, histórias engraçadas, vão vir bastante coisas legais aí em parceria com vocês. Com certeza. E aí, Rô? A gente tem que ser mais... o que eu gosto da Priscila é isso, que a gente vai ter uma coisa espontânea, não é uma autêntica, coisa né? Autêntica. Né? A Pri, para todo mundo que conhece, vê que ela é sempre alegre, né? E ela consegue a gente olhar para uma roseira e ver a flor e não ver o espinho, né? Qualquer um que está com ela vê isso. Maneiro. Então acho que o que vai ser da gente aqui vai ser isso, vai ser sempre alegria e descontração, né? E pra galera entender mais aí, então a Pri vai ter um quadro dela aqui, né? Pode Pri? Pode Pri, pode tudo. Então, seria aqui a gente está gravando o primeiro episódio para poder realmente mostrar para vocês quais são os objetivos e o propósito desse novo quadro que a gente está idealizando. Vocês vão fazer super parte disso tudo. A gente quer que a comunidade realmente chegue, mande ideias de conteúdos, de atualizações, de coisas novas para a gente poder fazer aqui, né? É isso aí, essa é a nossa ideia, né? O pessoal que estiver assistindo, interagir. Pri, me leva pro seu pro Pod Pri. Pode, vamos lá, vamos conversar, entra em contato comigo, com o pessoal da Slay, que a gente marca, a gente convida, vê data, tudo direitinho. E aqui a gente vai ter portas abertas para todo mundo, né? Para todo mundo contar um pouquinho da sua história, para todo mundo mostrar um pouquinho de si, né? Eu quero uma coisa bem espontânea, bem alegre, com bastante convidados e uma coisa diferenciada. Exatamente. É um pouquinho que a gente prega aqui, né? Tentar, da melhor maneira possível, democratizar a produção de conteúdo, né? Fazer com que todo mundo consiga produzir o seu conteúdo de uma maneira ok, que a gente considera uma qualidade legal, e fazer com que chegue o mais fácil possível para as pessoas produzirem, né? É isso aí. E a gente mostrar também aquele que não tem a oportunidade, talvez, de mostrar não sei, seu produto, sua história que seja, né? Novidade. E a gente, novidade, alguma inovação, algo novo de Valença, ou aquilo que, poxa, Pri, eu não consigo, eu tô aqui em Valença, eu faço isso, e não consigo fazer com que isso apareça para a população. Poxa, vem aqui, vamos bater um papo, mostra pra gente, a gente tenta alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Com certeza. Então, o meu direct está à disposição, o meu telefone está à disposição para quem quiser dar opinião. Pri, eu queria ouvir esse tema, eu queria que você chamasse tal pessoa, eu gostaria de ir para o seu podcast. Fiquem à vontade, estamos aí para isso. É de vocês, né? É isso aí. Não é o Pod Pri. É Pod Pri, mas o podcast é de todo mundo. Exatamente. Também, cara, agradecer demais o Brunão e o pessoal da Plus, que é o nosso parceiro desde o nosso início aqui nesse estúdio que a gente está agora. Então, o Brunão e toda a equipe dele lá, muito obrigado por apoiarem até agora a gente. Estamos chegando numa nova fase. 2024 vai ser um ano bem diferente e a gente só tem a agradecer por tudo isso que vocês têm feito pela gente. Beleza? Então vamos começar aqui, a galera que ainda não conhece um pouco da Pri, do Rô, posso começar com as damas primeiro, né? Pô, a Priscila, mas porra, vamos chegar da onde que você veio, alguma coisa assim, o porquê da Odonto e tal. Então, vamos lá. Todo mundo conhece a Pri que já chegou em Valença, né? Aquela Pri dentista, a Pri casada com o Rodrigo, com o Digô, esposa do Digô. Então, para quem não conhece, né, de fato a minha história, eu sou mineira, eu sou de Santos Dumont, né? Cidade... É pertinho, né? É do lado de Juiz de Fora, entre Juiz de Fora e Barbacena. Né? Eu sou nascida em Santos Dumont. E logo no meu ensino médio, eu fui embora para Juiz de Fora, que os meus avós maternos, a minha mãe é de Juiz de Fora, apesar de morar com meu pai, ter morado com meu pai em Santos Dumont. E aí, lá em Juiz de Fora, eu estudei, fiz meu ensino médio, fiz vestibular e passei em Lavras. Eu fiz faculdade, muitas das pessoas acham que por eu estar casada com o Rodrigo, que eu fui ex-aluna dele. Você fez faculdade aqui? Não, eu fiz faculdade em Lavras, no sul de Minas, na Unilavras, me formei em 2007.
E aí lá mesmo eu já fiz um curso de atualização em implantodontia. E eu morava em Belo Horizonte, me formei logo, fui para BH, trabalhar em BH, porque eu tenho uma tia dentista e ela lá abriu as portas para mim, né? Que esse início, acho que o início de toda profissão não é tão fácil. Com certeza. E aí quando você tem alguém que te ajuda e te abre as portas, a gente tem que abraçar realmente, né? E aproveitar a oportunidade. E aí eu fui para BH, fiquei em BH 1 ano. E aí depois voltei para Juiz de Fora. Em Juiz de Fora eu comecei, né, com várias oportunidades de emprego e tudo. Fui fazendo a minha vida da odontologia lá. E aí um dia com uma amiga, dentista também, que trabalhávamos juntas na clínica dela, ela me convidou, ela também é dona de restaurantes lá. Queria até mandar um abraço, um beijo para minha comadre, Thaís, um beijão para você, amiga. Beijo, Thaís. E aí a Thaís me convidou, virou e falou assim, amiga, você é uma pessoa muito extrovertida, eu tô recebendo aqui uns professores lá de Valença, que vieram dar um curso de pós aqui, eu queria que você fosse comigo no restaurante levá-los para jantar e tudo. Falei, poxa, Thaís, mas que programão, hein? Ela, não, amiga, por favor, é rápido. É rápido. Eu falei, tá bom, Thaís, vamos. E aí eu tava lá na mesa do restaurante, lá em Juiz de Fora, e aí chegou um dos professores. Dito cujo aí. Uhum. O digo cujo. Ele mal sabia eu. Né? E aí o Rodrigo chegou, sentou na mesa, né? Outros professores estavam presentes, outras amigas estavam presentes, e aí a gente se apresentou e tudo. Acabou o restaurante, fechou o restaurante, a nossa festa não acabou, a gente foi pra casa da Thaís. Tem umas nuances. Minha aí, amiga. Né? É bem assim também, né? Tem um fato que eu cheguei e tinha uma maluca do meu lado falando pra caramba. Essa maluca. Do outro lado tinha um outro professor amigo nosso lá, que aí eu falei assim, pô, vou virar pra cá porque ela tá falando muito com o cara, eu acho que não vou atrapalhar, né? Eu achei que ela tava já paquerando o cara, falei, deixa quieto. Só que aí fazia graça, ela tava fazendo o papel da Edith. Eu tinha um papel, eu tinha uma personagem que chamava. Que aí você imagina, o primeiro olhar que eu tive da Priscila era manca, fanha e botou um óculos ela foi no banheiro e voltou. Quando eu vi a Priscila, ela veio do banheiro manca, com um óculos de fundo de garrafa, que era um óculos de brinquedo. Mas isso não pode acontecer daqui a pouco, não? Daqui a pouco não pode acontecer isso? Aí ela sentou falando assim. Esse foi só um parênteses, pessoal entender. Mas o que acontece? A primeira imagem que eu tive dela foi essa. E pra você ver, né? Ele de vez em quando ele fala pra mim, amor, eu me apaixonei pela Edith. Fanha, manca e com fundo de garrafa, óculos de fundo de garrafa. Eu tinha essa personagem com os meus amigos lá em Juiz de Fora, e que era divertidíssimo, porque chegava no fim da noite, saía eu do nada, do banheiro, mancando, fanha, e com óculos que eu tinha mandado fazer de fundo de garrafa mesmo, óculão, e tipo, era divertidíssimo, porque o povo caía real, que eu era assim. Edith. É porque eu me chamo, meu nome é composto, né? Priscila Edir. Aí já veio o Edith, a sacada do Edith. Cara, que foda. Entendeu? Cara. E essa personagem já trabalhou em Valença também. Isso aí é um caso, talvez, depois, né? Aqui, né? Ela já foi uma sexóloga. Não, vamos fazer um episódio da Edith. Da Edith, eu acho que a gente tem que fazer. Aí eu vou ter que muito quando entrar, quando você fala da história lá, vou ter que entrar porque ela conta da versão dela, né? Existem 3 verdades, né? Aqui ninguém fala, a sua é dela. Exatamente. E aí... E é engraçado, um outro ponto, eu sou muito falante, isso aí quem já me conhece, né? Sabe? Obrigado, quem não me conhece. Obrigado por isso. Vou te avisar, né? E quem não me conhece vai conhecer a partir de então. E aí é muito engraçado que às vezes as pessoas confundem as coisas, né? O fato da gente ser simpática, falante, com... tá com interesse, tá flertando. E a posição não é essa, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo me posicionar como realmente uma pessoa extrovertida, que gosta de fazer amizade pra caramba, porque eu acho que da vida a gente só leva histórias, né? Amizades. Então, assim, eu prezo muito pela amizade, eu prezo muito pelo contato, né? E aí, essa sou eu. E aí, enfim, fomos pra casa da Thaís, e aí a gente tava ouvindo o U2, né? O Rodrigo preza muito Que ano isso? Que ano? 2009. 2009. Abril de 2009. Iniciozinho de 2009. E aí o Rodrigo preza, ele conta que ele preza muito, que era na casa da Thaís, um sofá branco, aquele tapete quadriculado. Você pensa, né, no cenário é esse, era um sofá de couro branco, um tapete de couro branco e uma louca com uma taça desse tamanho aqui de vinho tinto. Nessa daí. Aí meus olhos ficaram pro vinho tinto e tapete branco, pensando nas consequências. E aí eu me empolguei cantando com o U2, aí eu subi no sofá, uma hora eu desequilibrei.
Aí eu pensei no E aí tapete vem toda, branco. aí vem toda a Aí na hora que história ela desequilibrou, do eu falei, príncipe vai manchar o encantado, né? tapete branco. Aí eu fui e segurei pra ela tanto não me manchar e não manchar o tapete branco. Ele tava no chão, e eu em cima do sofá. Aí ele me segurou, eu olhei e falei, olha, ele se preocupou comigo. Mas não era pelo Era casal, com não tapete. era com tapete branco. Entendeu? E aí depois disso a gente começou a se flertar. E como uma boa mineira. Depois disso ainda tem o fato do elevador, que aí. Não, ela, então, aí eu vou agora no fato do elevador. A minha amiga, a Thaís, fala pra mim, prima. Ela parou o elevador junto contigo? Não, eu até então na minha cabeça eu fiquei só assim, que salvei o tapete branco. E aí, a Thaís pede pra eu dar uma carona pra ele de volta pro hotel. Eu, ok, levo sem problema algum. Entrei no elevador. Nem queria. Aí entrei no elevador com ele, na expectativa de, né? Vamos ver. De uma chegada. Ela no 8º andar, desci, já tava chegando já tem um no tempo 5º, legal, né? Quase chegando no térreo. Eu falei, acho que não vai rolar nada. Eu peguei na mão dele. Depois me agarrou a força. Eu peguei na mão dele exatamente assim, passei pela portaria, o porteiro, e sem falar uma palavra. Só de mão dada. E aí, chegando lá fora, eu falei, gente, se ele não me beijar, eu vou ter que beijar, né? Isso aí, né? Iniciativa. Olha. Aí ela me agarrou. Né? Aí eu agarrei ele. Pobre, inocente, carioca, e perto de um monte de mineira. E aí foi a partir desse dia, né, Rô, que ele olhou pra mim e falou que eu seria a mulher da vida dele. Aí eu pensei assim, mais um, né? Pra tentar me enganar. Nesse mesmo dia eu falei assim, se for pra ficar é pra casar, porque eu já tô de saco cheio só, porque eu já tava solteiro já há um tempo, né? Tinha acabado de separar. Aí eu falei, se for pra ficar é pra casar. Aí ela falou assim, quê? Falei, aí tipo, a gente já pensou em casar no mês seguinte. Não, e aí ele veio com essa história, eu falei, gente, que loucura. Casar logo. Intenso, hein? Intenso. E aí, assim, e eu tinha acabado também um relacionamento grande há pouco tempo, tinha uns 15 dias no máximo. Falei, gente, mas que loucura. O menino nem falou um oi direito e já quer casar comigo. E aí era verdade, né, Rô? 6 meses depois. Na cabeça, mas era 90% Vocês que a gente se mantém até hoje? Não, mentira, brincadeira. 6 meses depois nós noivamos. 1 ano depois nós casamos. Aí a ideia era o seguinte, era casar com 1 mês. Aí seu pai falou, deixa fechar 1 ano. Aí quando a gente fechou 1 ano, a gente casou. Foi, com 1 ano nós casamos, estamos aí, vai fazer 15 anos. No mês seguinte a gente foi lá falar com seu pai, ele mijou na minha mala. E aí... Acho que é um ritual lá dos Minas, entendeu? Existe um ritual lá. Marcou território. Cachorrinho, entendeu? O mineiro fala assim, mijar antes na mala dele, antes pra ver se pode, entendeu? Não, pode ser que é o... Ok, tá beleza, eu concordo. Ele marcou talvez o ele estava ali, tímido entendeu? de falar, né? Que podia casar comigo. Ele falou, olha, haverão sinais. Que interessante. Não, é sério, você imagina eu lá na primeira visita do meu sogro, Ainda bem que eu tô na fronteira Eu deitado assim, eu deitado na cama, assim, na hora que eu de madrugada, abro o olhinho assim, eu vejo meu sogro sentado na minha mala fazendo xixi. Aí eu falei assim, cara, não. Aí o Rodrigo me acordou. Priscila, seu pai tá fazendo xixi na minha mala. Eu sei. Que bom. Aí eu falei pra ele, olha, então isso significa que sim, a gente pode se casar. É um sinal. É um ritual mineiro, entendeu? Cara, e aí o mais engraçado de tudo dessa história foi o outro dia a gente acordou, tadinho, meu pai é amor de pessoa, sou apaixonado no meu pai. Ele no tanque lavando a cueca com a carinha do Rodrigo. Esfregando lá a roupinha fez lá. ele lavar toda a roupa do Rodrigo. É que então antes não é muito bem ritual assim, então. Cara, a nossa, se a gente for parar pra contar, né, graças a Deus a nossa vida, assim, são só histórias que a gente se diverte. Que maneiro. Muito. Já começou, né? Depois dali a gente não, né, eu acho que a nossa história é depois que desde aquele dia a gente não se desencontrou nunca mais, né? Não, nunca mais. Lógico, aí tem aquela coisa de relacionamento de trabalho, viagem, tudo, mas desde então a gente tá junto, não teve desencontro. E aí a gente casou, continuamos morando em Juiz de Fora. E aí, em 2011, eu ganhei a Liz, nossa primeira filha, né? Que hoje está com 12 anos. E aí, quando eu engravidei da Liz, eu sempre fui criada em casa, né? E a gente casou e morava em apartamento. Eu falei, olha, Rodrigo, eu não quero criar minha filha em apartamento. Porque eu acho que parece um passarinho, né? Dentro da gaiola. E a gente tinha o projeto da casa. Né? Precisa, faz toda a diferença. E a gente já tinha o projeto da casa iniciado aqui, em Valença. Eu falei, olha só,
vamos dar um tapa na casa para conseguir, porque aqui seria uma casa só pra gente poder vir passar fim de semana, né? Já que a família do Rodrigo estava aqui. E vocês estavam morando em Juiz de Fora. A gente ficava em Juiz de Fora. Na época eu trabalhava ainda, dava aula em Vassouras, dava aula em Juiz de Fora, dava aula aqui na FAA, eu circulava. Aí eu ia pra lá e a gente montou um consultório junto lá. Em JF. Em Juiz de Fora. A Priscila lá trabalhou até uma semana antes de ganhar a Liz. E aí a gente arrumou a casa aqui para poder receber criança, porque até então era uma casa para casal só, né? Perfeito. E a gente recebeu, e aí eu mudei para cá. E aí foi legal, porque o Rodrigo virou e falou assim, Priscila, você tem certeza, né? Você me fez a minha pergunta, você tem certeza? Porque assim, o mineiro, assim, o pessoal de Fora é um pessoalzinho mais, né, mais metidinho, assim, né? A Priscila, a olhar assim, Valença, roça, interior. Então eu falei, não vou insistir para ela vir para cá, senão depois ela vai ficar falando na minha cabeça. Mas acaba que hoje, se eu falar com a Priscila, se a gente for... É de Santos Dumont. Criada na Carioca do Brejo. Mas hoje, se ela falar que vai separar, se a gente for separar, eu que tenho que sair de Valença, porque ela... E antes era o contrário. Se eu tivesse insistido para ver, acho que ia ser diferente. Mas ela se encantou, ela se apaixonou por Valença. Hoje eu sou uma valenciana de coração, realmente. Hoje eu posso falar que eu sou valenciana, né? Somos eu já dois, recebi Somos dois, eu né? também considero. Eu recebi o título, né, de cidadã valenciana. Recebi o convite, já recebi. A entrega ainda não foi realizada, porque eu acho que eles fazem uma reunião de várias pessoas e isso aí vai ser marcado. Mas o aviso de que eu vou receber o título de cidadã valenciana, e eu fiquei extremamente honrada, porque assim, eu me sinto realmente uma cidadã valenciana. O Rodrigo pode falar, vamos embora daqui. Tanto que assim, eu tenho a oportunidade de ir para Juiz de Fora a hora que eu quiser, mas não saio. Essa cidade me abraçou de uma forma que eu não tenho a menor vontade de sair daqui. É muito forte, né? O ambiente. Valença, ela tem uma... É uma acolhida, uma química, né? Eu acho. É igual um umbigo enterrado, né? Parece que a gente fica mesmo... Mas é aquela história. O meu umbigo não foi enterrado aqui, mas eu me enterrei aqui em Valença, né? Foi por opção, né? Por opção. Isso que é mais legal. Não foi nem por questão de, eu me dei melhor na profissão em Valença. Não. Foi porque realmente eu vim. Tanto que quando eu vim, eu me propus a ser mãe. Eu não trabalhava. Então, eu criei a Liz até uma certa idade, até ela ir para a escola. Eu não trabalhava, né? Primeiro filho. Então, eu optei por isso. E aí... Fazia cursos. Depois, fazia cursos, lógico, sempre me atualizando. E aí, depois, quando o Liz, com 2 anos e meio, 3 anos, entrou para a escola, eu voltei, iniciei minha profissão de fato aqui em Valença, né? Então, assim, pra gente voltar lá no nosso assunto, eu vim parar em Valença assim, né? Então, eu me encaixei no mercado aqui em Valença depois que a Liz foi para a escola, e aí eu fui crescendo. Eu vim como implantodontista, eu fiz até especialidade em implantodontia. Mas quando eu realmente encarei na prática a situação de consultório, eu falei, gente, peraí, não adianta eu ser implantodontista sendo a família toda de cirurgião, de implantodontistas, né? E aí foi quando eu me apaixonei pela ortodontia e fui fazer a especialização em ortodontia. E aí, desde então, depois que eu me formei na pós em orto, eu atuo, né? Lógico, no meu consultório eu faço outras especialidades também, outras partes da odontologia, né? Porque especialista mesmo, eu sou em implante e orto. Quando a gente for conversar um pouquinho sobre o instituto, a gente, a gente detalha um pouco mais. Saber, né? Mas aí eu vim ser ortodontista porque justamente para não ficar, porque não adianta, né? Aquela história, o casal tem que acrescentar, somar, né? E acabava que a gente se dividia numa mesma especialidade. Então, e aí é isso. E aí eu tô em Valença, conheci meu marido assim. Depois da Liz veio? A Maitê. 6 anos depois veio o Maitê. Maitê hoje tá com 5 anos. Paixão. Quem sabe um dia, né, a gente traz elas aqui. Com certeza. Pro Pod, pra gente falar um pouco de mãe, né, da maternidade. Com certeza. E vai ser divertidíssimo, porque a Liz, então, ela é super falante, é incrível, ela vai dar vários... vai ter que fazer um com ela. Vai ter que fazer, porque é incrível. A gente traz Maitezinha e Liz aqui para fazer da maternidade. Mas até esqueci o nome da personagem. Edith. Até Edith. O Rodrigo, qual a trajetória do Rodrigo até encontrar a Edith, vamos dizer assim? Lá eu parei em Juiz de Fora para dar um curso de cirurgia bucal. Não, mas quando que você iniciou a odonto? Quando você formou? Que eu já ia falar quando eu te conheci, por que eu estava em Juiz de Fora. Não. Né?
Seria o desfecho, pra gente mas chegar lá. Mas o que acontece? Eu acho que eu não tinha outra opção de fazer outro curso porque família de dentista, né? E assim, eu me mudei para Sempre foi de Valença, né? Nasci Sempre foi de Valença. Aí eu me mudei para fazenda lá lá no canteiro de 11 para 12. E assim, antigamente o acesso era mais difícil, era coisa de ônibus, vir para lá e tal. Então assim, eu vivi muito no consultório do pai. Era o nosso porto aqui no centro da cidade, era o consultório. Deixar um beijo para eles, né? O tio Fábio, a tia Ângela, um beijo para eles, né? Que, pô, excepcional. Beijo, meu mentor profissional. Aí assim, eu praticamente fui criado dentro do consultório. Eu com 10, 11 anos de idade eu ficava lá brincando e tem várias memórias, eu ficava brincando com massinha, com aquelas coisas, tudo direto no consultório. Então assim, eu nunca pensei em fazer outra coisa, a não ser odontologia. Legal. Eu não tive aquela coisa dos meus colegas que ficavam lá fazendo curso vocacional nem nada. Odontologia. Linkando aqui, que igual o Rodrigo falou, não teve outra opção. Eu pensava entre odonto e veterinária. Legal. Eu acho legal porque a gente vai... o pessoal vê lá no meu Instagram eu falando dos meus bichos e eu vou dar uma... né? Eu apresentei Frida um dia desses, depois eu vou apresentar mais bicho, o que não falta é bicho para eu apresentar lá em casa. Tem um monte, então né? eu sempre fui uma apaixonada por bicho, meu pai sempre teve fazenda, então eu, né, de certa forma vivi no meio de era vaca e cavalo. E aí eu tinha essa dúvida, sabe? Mas aí acabou que eu falei, não, vou fazer odonto mesmo, que era aquilo que... Já, né? não tem como também mudar. não tinha... Praticamente eu nunca pensei em fazer outro curso. Aí assim, eu quando passei para a faculdade, ainda foi interessante que eu passei. Eu em primeiro vestibular eu fiz com 16 anos, era no início. Aí na época a gente não podia ainda, né? Porque não tinha formado ainda, não tinha formado. Aí eu peguei e passei na prova. Aí com 17 anos eu fiz para Vassouras, que tinha sido da primeira turma. Aí lá eu passei de primeira. Só que aí o vestibular da Sede Gran Rio foi depois. Aí eu fiz da Sede Gran Rio, aí fui chamado. Só que quando eu fui chamado eu já tinha feito a inscrição em Vassouras. Já tinha pago a mensalidade, eu falei, não vou mudar, né? Aí fiquei 6 meses em Vassouras e depois eu vim para Valença. Fiquei 6 meses só lá. Lá morei até com meu irmão, que hoje em dia também é dentista, o Fabinho. Aí daqui, eu tive o privilégio de estudar com meu pai foi meu professor, o meu irmão também foi meu professor. E daí assim, eu vivia dentro do centro cirúrgico com o pai, né? Legal. Meu foco era ser bucomaxilo, vou ser buco. Só que assim, quando eu formei, aí eu fiz radiologia, aí depois fiz prótese, depois fiz mestrado em clínica odontológica. E o foco era só o buco. E a buco ficou. Buco ficou. Aí depois minha primeira especialidade mesmo foi em implantodontia. Aí por último, depois que eu fui fazer bucomaxilo. Aí depois segui, né? Aí depois fiz doutorado e fui seguindo para carreira acadêmica. Sim. Né? Fiquei praticamente até os 20 anos de carreira na parte acadêmica. Hoje em dia já chegou um pouco da minha saturação na parte acadêmica de graduação. Cumpriu o objetivo. Na graduação. Na graduação. Mas na parte de pós-graduação ainda sigo, né? Já segue ainda com turma de pós. Ainda há um pouco de paciência para turma de pós. Né? Ainda Tava vendo tem um camarada que faz um stand-up só de professores, principalmente de professor do ensino infantil, assim, cara, muito legal. Depois eu vou pegar o nome e mostrar pra galera. Aí é bem isso daí mesmo, tem que ter paciência, tem que ser realmente... Eu acho que é do infantil até qualquer idade, né? Existem estudos que mostram as fases dos professores, que eles têm as fases dele, né? A fase que quando você começa com euforia, que é o início da carreira, que você tá super empolgado, até nessa que eu acho que eu cheguei muito precoce, aos 20 anos de carreira, já... Com graduação, eu realmente... Deu para mim. A minha última graduação foi que eu estava dando aula no Universo. Né? Até que hoje em dia as instituições colocam o aluno como o principal. Né? Já cheguei uma vez o diretor falar para mim que a instituição tem uma coisa de negócio com o aluno e o professor fica no meio para atrapalhar. Né? Então ele tem que fazer de tudo para a gente atrapalhar menos o aluno no negócio dele. Esse cara foi professor um dia? Já, sim. Interessante isso, né? Como muda, né? Inverte. Mas legal, aí chegou aí todo nessa situação da vida acadêmica e tudo, teve a oportunidade de ir para Lavras? Era em Lavras ou em BH? BH? Não, que ele me conheceu em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora mesmo. Juiz de Fora. Que ele foi dar um curso de pós lá em Juiz de Fora. Sim, que aí a gente tinha os cursos de cirurgias, né? Que até hoje tem o curso de cirurgia bucal. Aí esse curso a gente lançou lá na Estácio. Né, até com o professor André lá, ele era o coordenador e tal. E aí a gente ia toda sexta e sábado, o curso era sexta e sábado.
Aí, nessa noite que foi, né? Foi que a gente se encontrou. Eu ainda tava com... Ainda bem que ele ainda estava animado pra Eu ainda tava com um colega, eu ainda tava com um colega lá que dava... Não me encontraria. Não. Aí era na pós. Tava subindo o gráfico ainda. Tava na ascendente ainda. É. Eu tava no hotel, aí o Zé Roberto, eu chamei o Zé Roberto pra sair. Vamos sair, Zé? Ele, não vou não. Eu falei, pô, vamos, cara. E é ruim sair sozinho, né? Aí eu fui parar lá no Alto Espaço sozinho. Aí lá que eu encontrei a Thaís. Aí daí que a Priscila já falou que ela já tinha combinado e tudo. No meu entendimento, eu acho que a Thaís já chegou e falou assim, tem um solteirinho ali que eu quero te apresentar e tal. Aí ela já dá uma... Já fala, não. Ela já foi de caso pensado. Já foi de caso pensado. Mancando pra caramba. Fanha, não dava nem pra entender o que tava falando. Imagina, ela vai aparecer. Aí tem um fato legal que assim, aí eu, na parte de pós, era um projeto ainda de como estava começando a Estácio em Juiz de Fora ainda. Não tinha nem a primeira turma ainda de graduação. Aí eu ainda fui convidado pelo André, eu segui na graduação lá até os 10 anos de Estácio lá. Só que a Estácio, aquela coisa de... ela foi comprada e depois ela segue naquela coisa meio que de banco, né? Você com 10 anos ela tem que reduzir os ativos dela. Aí ela foi desligando os professores mais antigos. Aí eu saí da Estácio. Mas lá eu segui, a Priscila veio para Valença e eu fiquei em Juiz de Fora. Inverteu, sabe? Inverteu a situação. Quando a gente se casou, eu ficava em Juiz de Fora, ele ficava aqui dando aula, e aí eu vim para Valença, ele ficou lá dando aula e eu fiquei morando aqui. Que coisa, eu assumi um compromisso grande lá. Ficava até quarta-feira lá dando aula, de 8 da manhã até... Quando tinha curso de pós, eu ficava até 10 da noite, de segunda a quarta, dando aula. Indo e vindo, porque a gente ainda tinha um consultório aqui, né? Não, mas eu dormia de segunda para quarta. Sim, e vinha para cá para poder vir trabalhar no consultório aqui, né? E conciliar a vida de acadêmica com a profissional, né, do consultório. Sim, porque não pode abandonar, né, de forma alguma. Tanto que não abandonou que a gente está aí hoje onde nós estamos, porque é muito empenho, né, muita dedicação. O consultório, ele, assim, a graduação é prazerosa porque você aprende. Junto. Mas aí depois que você começa, igual assim, hoje, você trabalhar com aluno de pós-graduação, você aprende também e os alunos são mais interessados. Então, assim, é mais gostoso, é mais prazeroso. Mas hoje o que dá mais prazer mesmo é o consultório. Né? O consultório, acho que você vai para o consultório com muito mais empenho e prazer do que você ia na sua fase final de docência. Entendi. E um pouquinho do consultório, desse prazer de poder trabalhar, seria de realmente tentar levar a importância do sorriso, né? Igual a gente já andou conversando antes, né? Sim. Como não um sorriso só esteticamente, que também é importante, né? Mas que é o início ali da saúde da pessoa, pode ser considerada ali a parte bucal e tudo, né? É isso que traz esse prazer de poder estar cuidando das pessoas assim? É lógico, a gente chegar no consultório, o paciente deitar na nossa cadeira, né? Seja ele o seu problema estético, seja ele o seu problema funcional, e você conseguir reparar aquilo e voltar à autoestima do paciente, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida, de tudo. Você vê que o paciente sai de lá outra pessoa. Isso é uma satisfação gigantesca, entendeu? Você falar assim, poxa, olha que bacana, né? Eu estudei e realmente eu cumpri com aquilo que realmente lá no início da minha vida profissional eu falei que eu seria e que eu cumpriria, né? Isso é fantástico. A transformação que causa, né? É que às vezes o pessoal, transformação eu digo não só estética, de todas as formas, né? Sim. A gente já sabe até de pessoas que sofrem de enxaqueca, botaram aparelho e resolveu. Negócio, né? A pessoa em depressão, a gente tem casos lá de pessoas que nós reabilitamos que eram deprimidas, porque não sorriam, entendeu? Na foto sempre com a cara fechada ali. Com a boca fechada, sem sorrir, entendeu? Ou se não arrumava uma posezinha com a língua para tentar tampar aquele lugar que não tinha dente, entendeu? Faltando aquele dente. Aquele canino virado ali, que é exatamente, entendeu? E aí quando você repara aquilo e você vê que a pessoa volta a sorrir, a pessoa te manda uma foto sorrindo, não tem nada melhor, né? Do que para um profissional que realiza esse tipo de trabalho. Cumprir o objetivo. Essa conclusão, exatamente. Isso, assim, é extremamente satisfatório. E o pessoal não entende realmente a importância de que é o sorriso, não só a estética, como... O funcional, né? Da mastigação, o fato da mastigação, que influencia em tudo, né? Porque a saúde bucal ela vai desde o convívio social, né? Perfeito.
Tem pessoas que vai sofrer, às vezes, de uma exclusão ali social, porque às vezes o cara para falar com alguém, ele tem uma litose que o cara já se afasta e não conversa muito. Desde ali, até mesmo a situação de uma entrevista de emprego, o cara está... Apresentação individual, né? Apresentação individual. Então, assim, tem todo um contexto, tanto de saúde e convívio social e emocional, né? Tudo. Não é só. Vocês acham que essa percepção da sociedade vem mudando com o tempo? O pessoal tem entendido mais isso daí? Tem, o pessoal tem valorizado mais. Eu acho assim, o Rodrigo, como implantodontista, né? Um reabilitador. Eu acho que assim, as pessoas, principalmente o susto da pandemia, fez com que as pessoas repensassem mais nelas, né? Legal. Aquela coisa assim, caraca, eu preciso cuidar de mim, Agora porque olha, eu sobrevivi. Eu sou um sobrevivente. Né? Então, isso foi muito bacana, de fato, a pessoa acordar. E eu acho que as pessoas vêm se preocupando cada vez mais, né? Não só com a parte estética, mas também com essa parte, com essa questão de, poxa, olha, eu tô sentindo uma dor aqui, uma dor de cabeça, tô tendo até mesmo reflexo nas costas, de dor, isso tudo, a pessoa já tá, né, acordando e alertando que aquilo ali é um problema dentário. Isso a gente tem... Eu falo assim, além de todo esse contexto, tem um contexto que é legal, que é assim... eu tenho hoje em dia um convívio muito grande com a odontologia fora do Brasil, né? Que a gente tem contato com os alunos de fora e tal. Aí, assim, hoje o que eu vejo, que até aquela coisa do brasileiro, do latino, aquela coisa do sorriso, da alegria, e você quando compara com... o brasileiro é o que mais cuida da saúde bucal, entendeu? Se comparar com a Europa, vamos botar aqui na América, né? América do Norte, Sul, a gente é quem mais cuida da saúde bucal. Quando você pega a Europa, Sério? isso é verdade. Aí você reparar, pô, o Brasil está sempre sorrindo, está sempre alegre, sempre escancarando os dentes. Você pega lá no europeu, como que a maioria é ela? É lógico, tem todo um contexto de guerra e tal, mas você está olhando os caras, tá tudo sem sorrir. Tudo sisudo, fechado. Não, e não só pelo fato deles serem mais fechados, né, eles não são tão sorridentes, tão abertos quanto o latino, mas o brasileiro. Mas assim, eles não se preocupam realmente com o cuidado né, o dente torto, aquela carizinha pequenininha, aquilo ali não incomoda eles nem um pouco. A ausência de um dente, dois ali, para eles está tranquilo. Já entrou dentro do pensamento social ali que tudo bem. Que tudo bem, que aquilo ali que eles são muito assim, essa coisa que a gente faz do reparo, pô, deu uma carizinha, vamos cuidar, colocar uma resininha para ficar bacana. Não, eles deixam chegar no limite do limite, aí extrai, pronto, tira o dente. Dor. Né? Tá doendo, vou resolver. É isso aí, eles não são muito do reparo, né? Tem um fator socioeconômico também, porque o custo do tratamento dentário na Europa, por exemplo, é muito mais caro do que o daqui. Legal. Aqui, o dentista brasileiro, além de ser considerado um dos melhores do mundo, ainda é uma odontologia barata, entendeu? Além de ser considerado um dos melhores profissionais na parte... Os melhores profissionais do mundo são brasileiros. Não são tem os dúvida. A melhor odontologia é a brasileira. Isso aí você comparar com qualquer dentista do mundo. Eu tô pra ver alguém que tinha... Eu não conheço ninguém que tinha essa informação. É a primeira vez que eu tô tendo isso. De fato. E tem um motivo pra isso? Alguma coisa que só aqui tem... que prepara nosso profissional? O que acontece, o que a gente pode ver na nossa experiência é que aqui, na nossa formação da graduação, essa parte prática que a gente tem, é muito mais fácil a gente ter o paciente... O paciente que vai ali para a gente atuar nele durante a graduação, aqui no Brasil a gente consegue com muito mais facilidade do que lá fora. Eles não têm essa prática na graduação. Prática em pacientes, mas não é só isso. Tem outros fatores, né? Tipo, na Europa, por exemplo, ela é integrada à medicina. Então, era como se fosse uma especialidade da medicina. O cara pega e... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da França, que é um lugar que eu já tive bem lá. Você pega e faz 2 anos de... Como se fosse a engenharia aqui. Você faz 2 anos de curso básico. Que é onde vai estar lá as parteiras, enfermeiro, os médicos, a fisioterapeuta, todos eles vão fazer biologia... Essas matérias básicas. Entendi. Aí depois desses 2 anos, cada um vai seguir para uma especialidade. Né? Aí vai seguir para odonto, vai seguir para medicina. Aí assim, eles não têm muita prática. Porque o nosso não. O nosso a gente já começa, às vezes tem graduação aqui no Brasil que o cara vai ter contato com o paciente no primeiro ano de faculdade dele. Essa parte prática faz toda a diferença, né? Porque você vê na teoria é uma coisa, você vê na prática é outra coisa. A teoria na prática é diferente, né? Exatamente, a teoria na prática é diferente. diferente. É isso aí. E assim, até né, eu já tenho um bom tempo de vida odontológica.
Tem coisa e olha que a gente teve bastante prática na nossa graduação, mas ainda há coisas que aparecem no consultório que você fala assim, e agora? Né? Você não aprendeu, eu não aprendi. Um caso novo, alguma coisa não que você não aprendi tinha. na graduação. Você fala assim, caraca, eu não aprendi. Por isso que eu acho que assim, é constante atualização, estudo, a gente não para de estudar nunca, porque novidades e inovações vêm o tempo todo, né? É o que a gente está trazendo para o Instituto, essas inovações, a gente está sempre correndo atrás, eu e o Rodrigo sempre, saiu isso aqui de novo na odontologia. Não, peraí, vamos dar um jeito da gente trazer isso para Valença, para o nosso consultório, porque a gente quer acompanhar a modernidade, né? Até mesmo para o conforto do paciente, né? Porque a tendência da modernidade, ela anda alinhada com o conforto ao paciente, né? Sempre tentando melhorar. Com certeza. Né? Pô, uma extração de dente há 30 anos atrás não tem em comparação com a não. Hoje, né? Assim, a gente fala, a clínica é soberana, né? Eu tenho até um exemplo do pai que tem mais de 50 anos só de odontologia. Ele tem mais do que a gente tem aqui de vida, ele tem de odontologia. Mas ele está sempre também constante, não dá para parar, tem que ser igual a gente. Eu tenho 20 anos de profissão. Eu estou hoje tendo que me adequar à parte tecnológica. Se eu ficar de fora, eu não consigo fazer um escaneamento, não consigo fazer um... Tem ali, depois tem que ir para o computador e fazer toda aquela parte... Eu passei 25 anos de odontologia, né? 5 de graduação, mais 20 de formado. Vendo as melhores técnicas de moldagem, de manipular o alginato, de botar o material de moldagem na boca. Aí agora eu, com 25 anos de profissão, estou tendo que me adequar a passar o scanner na boca. Para fazer na impressora 3D. Para mandar para o computador. Para fazer na impressora 3D. Entendeu? Então, assim, ela é evolutiva e constante, você não pode parar. Não pode parar, em momento algum. Entendeu? Eu acho que o legal a gente consegue, com os adventos tecnológicos aparecendo cada vez mais nas profissões, né? Você consegue ser mais produtivo, porque imagina você fazer uma prótese na mão e botar para imprimir a quantidade que vai sair e a perfeição também que tá essas máquinas. Com certeza, né? A confiabilidade, então, né? Você consegue produzir muito mais com a tecnologia. Acho que o pessoal ainda... Exemplo, essa função não vai ter mais. Tinha profissional só para isso? Só para fazer a prótese e tal? Os dentistas, a maioria que trabalham com auxiliar, você tem que ter um auxiliar só para manipular seu material ali, porque às vezes você tem tempo de botar o material na boca. Então, assim, você tem que ter lá tudo planejadinho. Ela manipula o material enquanto você vai para botar. No scanner, às vezes você nem disso você vai precisar, né? Mas esse é até o de menos. Né? Você tem que pensar o seguinte, no material de moldagem, por exemplo, você vai ter a distorção do material de moldagem, depois você vaza um gesso em cima, você tem a distorção do gesso, aí depois você vai fazer o laboratório vai pegar uma cera para esculpir o dentinho, aí vai fundir, você tem a distorção da fundição. Aí você pega no computador lá, vai escanear o negócio ali, ele vai dar a imagem real no computador que vai imprimir depois o negócio real, sem distorção nenhuma. O ajuste mínimo. A discussão que eu sempre gosto de trazer é aquela assim, exemplo, tinha um laboratório, tinha a parte do gesso, então eram vários profissionais envolvidos e isso foi... Isso foi totalmente colapsado e hoje a impressora faz isso tudo. Faz isso para todo mundo, né? Mas algumas profissões vão acabar? Vão. Como aquela profissão que ficava lá chamada, eu quero ligar com fulano de tal. Com o telefone, ia lá e trocava o fiozinho, né? Acabou. É normal acabar as profissões. E vai surgindo outras. Só que a gente consegue ser muito mais produtivo, resolver muito mais problemas e a gente tem que... E agilidade, né? Uma dica aí, quem também está às vezes em busca de carreira profissional. Falta hoje em dia o cadista na odontologia, que é o cara que tem que desenhar o dente lá no computador, que tem que projetar o dente no computador para poder imprimir, ou então tornear o dente na máquina. É o que falta hoje em dia. É difícil de encontrar. Um laboratório de prótese hoje em dia passa dificuldade para encontrar um profissional desse. O cara que sabe mexer no software de design... O cara não precisa ter contato nenhum com a odontologia. Ele precisa conhecer o software, ele precisa saber desenhar em 3D lá o troço, lá mexer tudo para poder... Engenheiro de dente. É praticamente isso. E não é nem aprender a desenhar, porque na verdade ele tem lá todas as funções. Ele vai ter lá os dentinhos padrões, ele vai adequar lá aquele seu molde que você fez no scanner. E ele vai apertar o botãozinho para imprimir, ou então Fica a dica aí pra galera. Né? Fica a dica, fazer um pessoal, um curso esse curso de o cadista, né? É o cara que tem o Exocad, AutoCAD, OCAD, são vários que tem, né? Não, legal. São as plataformas que você tem que desenhar o dente lá. Foram extintas algumas profissões, mas aparecem as novas. Exatamente. Se compensa, né? Então a gente sabe jogar esse jogo. Isso aí, o pessoal tá muito preocupado, nossa, mas a gente não vai precisar mais
de pessoas para estar trabalhando. Não é isso. Porque até mesmo para mexer na máquina, né? Igual hoje a gente vê muito aí já hospitais onde robôs já operam. O 5G veio para isso também. Exatamente. O cara pode estar na Casa do Chapéu. E por exemplo, mas o robô operou a pessoa, o médico, a medicina vai... Lógico que não, nos bastidores ali tem um médico de olho. O médico e o rapaz que sabe mexer no robô, eles estão ali por trás, né, numa sala, visualizando tudo. Então não é que acabou a profissão, né? Com certeza. E ali o robô consegue, né, minimalista ali, aquele toque minimalista, né? Aquela movimentação. Então, assim, eu acho que a inovação tem que vir realmente. Algumas pessoas são contra, mas eu acho que a inovação tá aí para vir e tem que acontecer realmente, porque traz benefícios para nós. Quem não se inovar vai ser engolido. Exatamente. Então, cara, a opção é ou seja engolido ou inove. Ou inove, então, é como, isso aí. né? E a gente tem que inovar porque a gente tem que entender que há benefícios por trás dessa inovação. Com certeza. Entendeu? E a gente que tá na prática trabalhando principalmente com para o paciente, principalmente para a ponta da linha. Exatamente, né? Não é nem agiliza para nós dentistas, lógico, mas olha o conforto que traz para o paciente. Né? Que é o real interessado disso tudo. Exatamente, né? Quantas pessoas com fobia de anestesia a gente tem lá no nosso consultório? E aí a gente tem hoje um injetor de anestésico, né? Que a gente não usa mais a carpulha, aquela seringa convencional. A gente tem um injetor onde ele injeta o volume e a pressão ideal para o paciente não sentir dor com a anestesia. Economiza o material, economiza o paciente, porque pode acontecer alguma coisa, né? De muita anestesia também, né? E o conforto para o paciente. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a inovação tá aí para isso e ela tem que ser... A gente tem que trazer realmente ela para dentro dos nossos consultórios, falando da odontologia, né? Porque é benefício para ambos os lados, tanto para o dentista quanto para o paciente. Com certeza. Acabou essa história do dentista ficar trancado em 4 paredes ali, ficar sentado em mocho, isso acabou. O cara ele vai ser engolido pelo mercado, não tem como. Com certeza. E cada vez mais rápido. Sim. Eu pensava que eu ia parar de estudar. Cheguei no doutorado, pronto, acabou. Deu pra mim. Não deu. Pelo contrário, né? Aí que você entende a importância de continuar estudando, né? Não pode parar. Tem vários cursos. A gente tem que sempre, pelo menos a cada semestre, tem que ir no congresso. Num ano, você tem que ir no congresso e fazer algum curso. Senão você vai ficar obsoleto. Vai ficar obsoleto. E isso, a gente tá falando da odonto aqui e tudo, mas... Não, mas isso expande para qualquer área, entendeu? Né? Qualquer área, até mesmo lá minhas filhas dentro da escola e com inovações e eu acho isso maravilhoso, porque é isso aí mesmo, a escola tem que inovar, entendeu? Porque elas vão, quando elas vierem para o mundo, para fora da escola, para o mercado, elas vão encontrar um mundo com muita inovação, então já tem que começar desde lá de baixo mesmo. Com certeza. E quantos anos já de consultório juntos? Juntos a gente pode dizer que desde que a gente se conheceu, porque a Edith, ela me chamou depois a Edith é dentista, tá? Não, a Edith é sexóloga. Ela me chamou, a Edith já foi, quando a Edith apareceu em Valência, ela veio como sexóloga, mas ela é tipo camaleão. Mas logo na primeira semana, ela acho que ela deve ter arrumado lá a melhor amiga dela para poder arrancar o siso. Ela vai lá no meu consultório, tem um paciente para você. Porque eu faço muito isso, depois até vou dar uma dentro disso. De ir em consultório de colega e tal. Sim. Aí ela pegou e falou assim, você faz cirurgia, né? Eu falei, não, tem um paciente aqui de siso, tem mais não sei o que, você pode vir aqui? Isso lá na semana seguinte, né? Já me levando pra tocaia. Vem. Acho que aí cheguei lá, ela botou, deve chegar pra melhor amiga dela, você tem que tirar o siso, né? Vamos lá que eu vou arrumar um dente. Aí botou pra poder tirar o siso lá no consultório dela. Dali a gente já fez parceria. Dali já fui ficando, a gente foi... Dali foi direto. Trabalhando junto. E desde então a gente não... Dali eu já fiz o siso pra ela e já falei assim, não precisa me pagar não. E até hoje ainda é assim, ela fica com dinheiro até hoje. Desde então a coisa é a mesma, né? Eu faço tudo e ela fica com dinheiro. Mas tem que ser assim, tem cara. que ser assim. Desde então. Eu faço a parte administrativa. Eu falo pra ele, entendeu? Não, eu não tô com seu dinheiro, eu estou administrando. É isso aí. Entendeu? É nosso, pô. É nosso. É né? nosso. Sério, valeu. E é engraçado porque muitas pessoas questionam, né? Caramba, e aí? As pessoas me perguntam, chega em casa, vocês ainda falam de odontologia? Não. Nem um pouquinho?
A gente tenta não, né, Léo? Imagina. Aprendeu com isso tudo, né? Aprendeu Consultório, que não é pra fazer isso, né? é consultório, né, o tempo todo a gente já discutindo, ligando, às vezes ele tá lá longe, Pri, eu tô com um caso aqui que a pessoa tá de aparelho, mas eu preciso fazer isso, você consegue agilizar isso? Tá, mas aí quando a gente chega em casa, né, a gente tenta dar uma pausa pra também discutir outras coisas, porque no mais somos marido e mulher. Mas liga assim, a chavezinha mãe e pai lá em casa, não tem como nem mas você... assim, não influencia, sabe? A gente trabalhar junto, as pessoas, mas desgasta o relacionamento. Cara, não, você sabendo lidar com a situação não desgasta o relacionamento, não. É experiência própria aqui, né? Só fortaleceu mais. Confere, mano? Exatamente, Só fortaleceu mais. Meu, a gente arranca rabo quase todo dia. Mas vai fortalecendo. Exatamente. Porque um vai entendendo a parte do outro, vai aprendendo com o outro ali. Lógico, eu aprendo muito mais com ela, mas parece que fortalece mais, né? Eu acho que os casais longevos que não separaram na pandemia, que teve que ficar muito junto, não separa mais nunca, né? Eu acho que somos sobreviventes, né? Com certeza. É uma outra ótica do problema, né? Mas nesse tempo todo aí, teve alguns casos assim que realmente marcaram vocês, ou por serem sei lá, traumáticos demais ou muito engraçados? Cara, teve um caso muito engraçado que a gente ainda veio discutindo no carro, né? Que eu falei, vamos contar essa história, lógico, a gente não vai mencionar nome, até mesmo porque eu nem lembro o nome desse paciente. É lá de Juiz de Fora. Uma vez a gente tinha um consultório lá. Ninguém tá escutando a gente. Não, lá em Juiz de Fora. E aí chegou um paciente, né? Bem agitadinho assim, ele era bem animadão mesmo e tal, e aí querendo fazer tudo na boca dele, que não sei o que. Eu falei, Rodrigo, atende ele e tal, porque ele tá bem animado, ele tem umas reabilitações pra fazer, tal. E na época, eu acho que o orçamento dele aí ficou numa coisa de 10 mil, não foi? Algo dessa forma? Era um orçamento alto, assim. Era um orçamento, bota aí de 8 a 10 mil. Isso pra época era uma coisa bem... Assim, hoje já é, mas então naquela época era mais ainda, Era mais ainda, né? E aí ele, não, vamos fazer. E eu falei, ok, você pode, saindo aqui, você vê como é secretária, forma de pagamento e tudo. No dia seguinte, ele chegou lá, pataca de dinheiro. No dia seguinte, não, ele saiu dali, foi, acho que devia ter ido no banco, voltou com um bolo de dinheiro assim, jogou e falou, pode marcar. Pagou à vista esse dinheirão. Dá aquele assim, né? Né? Não, nunca mais apareceu. Que isso? Aí ficou até, aí assim... Aí eu ainda falei com o Rodrigo, a gente esperou. Mas ele deixou contato, a gente tentava ligar, não conseguia. Ligar, falar com ele. Até eu falei com a Priscila, guarda esse dinheiro na gaveta aí, porque esse cara surge do nada. A gente vai ter que devolver o dinheiro, né? E tipo assim, a gente ainda continuou ali naquele mesmo consultório durante alguns anos, né? Uns 2 anos depois do que... O dinheiro ficou guardado durante uns bons meses, né? Tipo uns 4, 3 meses ficou com o dinheiro lá, mas depois o cara sumiu. E depois a gente continuou atuando nesse mesmo lugar e o rapaz realmente nunca mais atendeu a gente. Não, a gente tentava, porque, tipo assim, ficou uma situação chata pra gente também. De mesma forma, bom. Exatamente. O dinheiro mais fácil que eu ganhei na vida, né? Foi um anjo. Exatamente. Cara, foi uma história que a gente conta assim, a gente fala, cara, que dinheiro mais gostoso de ter ganhado. Não deu trabalho nenhum. A gente ficou preocupado no início, falando que dinheiro é esse, de onde que veio, que aconteceu, mas... só que a gente continuou atuando no mesmo local. Mas então vocês pegaram e fugiram pra Valença. Não, a gente continuou atuando lá. Pode ser, né? Tipo assim, o cara foi lá, não fez o procedimento, esfriou o dinheiro lá no lugar, depois de 3 meses ele volta aí, então não vai dar mais, vou mudar alguma coisa. Tanto que a gente guardou o dinheiro, entendeu? Caraca, que situação, hein? E o cara nunca mais apareceu. Eu queria até vê-lo pra agradecer, mas eu também não lembro mais o nome A história, dele. assim, eu falo assim, história engraçada a gente vai ter várias. Dentro da odontologia, então, são cada coisa que a gente vê que você não vai acreditar. Mas assim, eu tenho umas que marcaram as escolhas de profissão, né? Qual da faculdade, a parte de periodontia, eu lembro que era porque a gente estava sempre no sábado, aí cansado, a gente briga com os alunos de ressaca e vê aquelas... Aí acaba que... A única especialidade que eu não militei, que eu cheguei a andar muito pouco, foi a pediatria. E aí ainda bem que a Priscila parece que ela é uma encantadora de criança. Ela é o canto da sereia, né? É o canto da sereia. Ela com criança ali, cara, da mais rebelde até a mais mansinha, todos adoram ela. E eu, quando recém-formado, a gente tenta fazer de tudo, né? E depois a gente vai selecionando, né? Cheguei a fazer tudo hoje na odontologia. A única que eu não fiz foi o orto. Aí na pediatria, no meu consultório, meu pai muito medo não fazia, eles mandavam para mim, né? Uma carizinha, tirar um dentinho descido e tal. Aí assim, o rompimento meu da pediatria foi com o Davi e com o Gutim.
Foi. Dois irmãos, Dois eles eram irmãos que gêmeos. assim, eram dois peixinhos assim, que tava correndo. Eu atendendo o Gutinho e o Davi correndo, mexendo em tudo. E você tem que ir lá brincar, contar historinha, jogar aguinha pro alto, encher luvinha. Tem todo o ritual. E o garoto lá gritando, esperneando, e eu tentando calmar ele, e o outro correndo para um lado, correndo pro outro, mexendo na gaveta, mexendo em tudo. E eu desconcentrado. Sim, aí na hora que eu comecei a anestesiar o Gutinho começou a gritar, mas assim, naquele grito de sereia mesmo, de doer o ouvido, né? Aí nisso o Davi parou, ficou olhando assim, aí olhou de cara brava assim pra mim e falou: vai, Gutinho, morde o dedo dele, Gutinho, morde ele, Gutinho, morde, Gutinho. Travou no meu dedo e nada de largar. Aí eu gritando com o Davi, gritando com o Gutinho, aí chega a mãe já brava, e falou: ó, não dá mais não. Eu não sirvo pra isso não. Aí dali eu parei a pediatria. Pediatria minha ali foi o rompimento final. Não atendo mais criança e passo pra Priscila. Mas tá com os 10 ainda aí. Só deu uma mordidinha aí. Só uma mordidinha de leve. Não ficou dentro da boca do paciente, não. Nunca mais esqueci o nome dele. Ainda pega e engole um negócio desse aí. Vai, Gutinho, morde ele, morde. Não, é muito engraçado. A gente tem casos assim, a gente tem vários para contar. Eu na ortodontia, né, a gente faz a manutenção da contenção, que é aquele aparelho móvel que as pessoas conhecem, e aí eu já tive vários pacientes que chegaram para fazer a manutenção do aparelho móvel, então automaticamente o que se pensa? Tem que levar o aparelho, né? E aí vários pacientes... Dá aquela apertadinha e tudo e não leva. Deita na cadeira, eu falo, cadê? Aí eu olho pra boca, cadê o aparelho? Ai, tia, era pra trazer o aparelho? Não, então foi ótimo que a tia vai bater um papo aqui contigo, né? Então, assim, são esses casos que são divertidos. Eu tenho uma que eu gosto também, que essa é quando eu era estagiário, assim, que eu fiz estágio lá na época eu era estagiário na prefeitura. Eu acho que eu estava no último ano de faculdade. Aí, assim, né, você não conhece muito ainda, acho que a parte mais difícil é o relacionamento profissional e paciente, não de você fazer a técnica. Mas é você conhecer o psicológico do paciente, você saber como que é o paciente. E assim, eu muito inexperiente lá na prefeitura, chegou um paciente, eu vou atender como todo, aí na era emergência, você tem que cuidar só da dor. Aí eu cheguei para ele e falei assim, eu não lembro o nome. Falei, o que você quer fazer e tal, o que aconteceu? Ele, doutor, eu quero tirar esse dente aqui e esse dente aqui. Aí, né, recém-formado, catei o espelhinho, sondei, bati, examinei, tirei radiografia, olhei e falei assim, olha, o dente tá bom, não tem nada, não tem uma cárie, não tem nada. O que você quer tirar do dente? Tá doendo? Ele, não, doutor, é que hoje tem festa junina e eu quero ir com uma janelinha aqui e uma janelinha aqui. Aí eu fiquei olhando assim pro ACD que tava lá, o ACD pegou e já foi tirando ele. Cadê a câmera? Não é possível, cadê a câmera? Aí já foi tirando ele, eu fui anotei no prontuário, o cara falou, doutor, ele é maluco. Eu falei, porra, você fala logo só agora? Você fez eu tirar a radiografia, sondar o cara. Porra, janelinha. Era época de festa junina, o cara queria ir pra festa junina. Eu pinto o dente, cara. Fica de maluquice. Trazer um lápis de olho pro consultório e deixar lá fazer. Essa na prefeitura passava assim, de uma vez que eu cheguei aí chegava o paciente assim, e aí? A pessoa assim, um paciente mais tímido, humilde. O que te trouxe até aqui? Aí ele, ué, doutor, o ônibus. Falei, não, qual é o motivo, né? O que tá acontecendo? Respondeu. Eu fui idiota, né? A pergunta idiota foi a minha, né? Mas é muito bacana a gente lidar com o doutor. Lidar com o ser humano é muito bom, né? Eu sou apaixonada em lidar. Eu sou apaixonada em lidar com o ser humano. E assim, igual o Rodrigo fala na pediatria, né? Eu gosto por quê? Porque, cara, a criança pode esperar qualquer coisa de mim, entendeu? Se virar super-heroína, desceu, nave espacial, a cadeira vira nave espacial da Xuxa. Entendeu? Aquilo ali vira, pra mim, qualquer negócio. Tem que ser um negócio pra envolver ela, né? E é o que eu falo, né? A questão da gente trazer a humanização pra dentro do consultório, né? Então, o Instituto, a gente tenta trabalhar essa parte do paciente como um todo, né? Não só como a boca, porque é muito fácil o paciente deitar ali, aquela coisa automática, né? Que deitou, abriu a boca, olhei para dentro da boca, pronto, é só aquilo ali. Não, odontologia não significa só aquilo ali, né? A odontologia tem todo um resto ali. Talvez o paciente pode deitar ali naquele dia e ele não estar bem, com problemas psicológicos ou tá nervoso, pressão alterada devido a fatores externos. Essa, igual você falou do paciente de sentar ali, a Priscila, então, para isso, parece que ela, se fosse outra profissão dela, ia ser psicóloga.
Que a gente já notou que tem paciente que vai lá só para sentar na cadeira lá para poder conversar com a paciente. Eu tenho paciente que... Eu tenho uma paciente que ela já se adaptou a essa ideia, ela vai lá e ela mesma fala, hoje eu vim pra gente bater um papo. Que ótimo que eu tô ali, né? E ela sentiu confiança em mim para poder conversar, né? Talvez ali aquele meu papel não seja o da dentista, seja talvez o da Priscila, que ela confiou, que ela acreditou em algumas palavras que eu disse para ela, né? E eu já falei isso pro Rodrigo, eu falo, Rodrigo, eu tenho um sonho de fazer psicologia, tá? De fazer faculdade de psicologia. Ah, mas você vai ser psicóloga? Não, eu não vou ser psicóloga. Eu vou alinhar psicologia com odontologia, porque eu acho que tem muito a ver, né? É uma profissão onde... É um íntimo ali, né? Que total. Que pega o paciente, né? O que a gente muito íntima, né? O que a gente mais tem são pacientes odontofóbicos, né? Com fobia de dentista. Muito porque não mordeu antes a boca do dentista lá. Entendeu? E aí, eu penso o seguinte, gente, por que não trabalhar, né? E hoje em dia a gente pega... É o que eu tô te falando, o dentista não pode ser só boca, né? A gente tem que ser um paciente como um todo. Então, por que não alinhar, né? Essa questão da psicologia esse com fato a odontologia? igual você falou da psicologia e eu falei que a boca é bem íntima. Quantas vezes a gente já não tem paciente que às vezes é casado e às vezes quando entra no consultório pede às vezes para a esposa não entrar e tudo porque ele às vezes não quer que a esposa veja ele sem o dente ou veja sem a prótese. Tem paciente, então, assim, é uma coisa muito íntima. Tem paciente que às vezes o marido e a mulher não sabe que um ou outro usa prótese. Assim, então a boca realmente muito íntima, é uma coisa muito... De cada um ali tem o seu perfil ali, né? Eu acho que por isso que traz um pouquinho dessa confiança, né? Do profissional em relação... Porque é uma intimidade que se abre muito intensa, né? Muito profunda, né? Imagina. Porque, né, às vezes, a gente tá ali quase que mergulhado dentro da boca do paciente. Né? E quantos pacientes às vezes chegam para mim e falam, ai doutora, eu queria ter vindo antes, mas é porque eu tô com vergonha. Poxa, mas vergonha por quê? A minha profissão melhor, né? É essa. E quanto antes, melhor. Entendeu? E quanto antes, melhor. E eu tô ali, não é para você sentir vergonha de mim. A pessoa que deita ali, que chegou até a mim, que deitou na minha cadeira, ela tem que se sentir uma corajosa, né, que teve a coragem de ir, de se cuidar, de saber que ali vai acontecer o melhor para ela, né? Então não é vergonhoso de forma alguma. Eu deixo a dica aí para aqueles pacientes, né, que às vezes fica, nossa, mas eu cheguei num ponto que eu tenho até vergonha de abrir a boca pro dentista. Não! Você não tem que ter vergonha de abrir a boca pra mim, porque a minha profissão é isso aí. E tem que estar orgulhoso de estar lá querendo tratar, né? Exatamente. De chegar até o ponto... Ah, mas eu tenho que chegar lá e logo abrir a boca? Não. Pode chegar lá e falar pra minha secretária, olha, eu vim, mas eu primeiro quero conversar com a doutora Priscila. Legal. Entendeu? Porque a odontologia não é o simples fato de você... diferente isso, né? Nunca ninguém iria imaginar um negócio desse. Não é o simples fato de você chegar, deitar, né? Porque às vezes... O contato né, tem certas clínicas que a formalidade é tão grande que o contato a secretária, a ACD, já deita o paciente na cadeira, o dentista já entra o paciente deitado na cadeira. E o contato já chega ali. Então, aquilo rola um bloqueio, né? Com certeza. Porque você vai ver o dentista... Exatamente. Na minha Primeiro intimidade, que você vai ver o dentista de baixo para cima, que já é uma apreensão, né? A pessoa, quando é maior que você... Né? Exatamente. Quando você conversa com alguém que é mais alto que você, que é maior que você já se sente assim, imagina você deitado e de boca aberta. Né? Totalmente vulnerável e tal, né? Exatamente. Então, assim, lá no consultório, essa questão é totalmente desmistificada e o paciente tá livre para poder chegar, para bater um papo. Não, hoje eu quero só bater um papo com a Priscila para entender isso, para entender aquilo. Não tenho vergonha, não quero abrir minha boca agora, entendeu? Eu quero sentir como que vai ser. Isso aí eu tô totalmente aberta para esse tipo de experiência. E traz um pouquinho essa linha do integrativo. Seria um pouco isso daí, o pessoal entender esse termo que para mim é novo, começou de um tempo para cá, né? Medicina integrativa, odontologia integrativa e tal, a questão de permear nas especialidades e tal. Seria um pouquinho disso aí? É isso também. A gente trabalha já em conjunto, né? Quando a gente faz o tratamento de ATM, de DTM, hoje uma queixa muito grande na população, né? As pessoas com muito bruxismo, muita dor de cabeça. ATM, DTM? Que é a articulação temporomandibular, né? O que faz essa articulação da nossa mandíbula, da nossa boca abrir e fechar. E aí as pessoas
com muita ansiedade, muito apreensivas, né? Com todos esses fatores. São como a ansiedade, fatores externos, né? Vão refletindo também totalmente, isso daí, né? Pessoal, completamente. Né? Dentes trincados, porque a pessoa faz muita força, né? E aonde eu falo da função, muitas pessoas com problema de estômago, azia, refluxo, por quê? Talvez a ausência de algum dente, então a mastigação, a trituração do alimento não está sendo completa. Então, olha como que um problema lá, onde a gente vai mexer com o médico da parte, né, dessa região de estômago, tudo, a odontologia está influenciando. E aí outra coisa da DTM, né, da TM, voltando lá onde eu falo, a gente trabalha em associação com fisioterapeuta. Né? Para isso. Né? Para mim, é um dos principais especialistas ali, quando a gente trabalha em DTM, é integrar com fisioterapeuta, o psicólogo também, né? Porque esse cara está no processo de estresse, fisioterapeuta. Aí, quando eu falo do fisioterapeuta, eu penso assim, o que tem a ver, né? Não, eu vou pensar já. Quebrei o braço, abri a mão, fechar. Aí eu pego e explico. Eu falo assim, olha, você imagina o seguinte, do mesmo jeito que você malha, você não vai ficar com um músculo dolorido, pesado. Então, você imagina que você está lá com um distúrbio da sua mastigação. Você vai trabalhar mais um músculo do que o outro. Então, seu músculo começar a ficar fadigado. Ele vai ter a produção de ácido lático, vai ficar pesado. Ele vai literalmente pesar. A partir do momento que você pesou, a sua face vai jogar para frente. A partir do momento que jogou sua face para frente, você vai tensionar a musculatura das costas. Aí começa. Aí você tensionou a musculatura das costas, você já está mexendo no seu ponto chakra, todo o seu equilíbrio já desalinhou. Então, assim, a fisioterapeuta é o mais importante, às vezes. Né? Exatamente. A gente vai ali melhorar o sintoma com o dispositivo de mordida, vai, né, ver os dentes e tal, mas se não tiver o fisioterapeuta, se não tiver o psicólogo, não vai adiantar de nada. Né? Então, você integrou várias especialidades ali, desde o fisioterapeuta até o médico. Eu com a parte de ortodontia, né, onde o uso do aparelho também, eu alinho muito fonoaudiologia também. Eu encaminho muito para fonoaudiólogo. Mexe bastante, muda muita coisa, Sim, né? muito. Para psicólogo também, né? Eu tenho ali a questão da pediatria, onde eu tenho a dificuldade, às vezes, de tirar o hábito do dedo, de chupar dedo, ou roer unha. Eu tinha esse hábito e tirei com o móvel. Então, aparelho móvel. Que aí não tinha o gostinho de encostar o dedo no céu da boca e aí você tirou o ar. Pois é. E aí eu acabo, né, às vezes eu não sou capaz, né, eu tento com o paciente, vejo que ali acabou, cheguei no meu limite, e aí eu não me importo, eu encaminho para uma psicóloga, né, para ela poder agir sobre esses hábitos, porque talvez aquilo ali pode ser de fundo emocional. Com certeza. Né? Ela encaminha o Gutinho. Você encaminhou o Gutinho? Eu tinha que encaminhar os dois. Tinha que encaminhar você também, porque você lembra do Gutinho até hoje. Um porque não vai, mano. E outro porque fez. Coitado. Imagina os dois vendo isso aqui, lembrando dessa. Cara, outro caso também, aquela vez que a gente bateu um papo até. Lembra que eu te contei o caso? O Rodrigo tá aqui também para me afirmar que o jogador de futebol com problema no joelho era uma bactéria devido a uma cárie. Né, exatamente. Que alojou no joelho, e aí o problema era no joelho e não né? O respirador bucal, tem vários exemplos. E aí o foco era na boca. Então, assim. O respirador bucal, a medicina do esporte, como o respirador bucal, a fisioterapia, tudo integrativo ali. Você não trata só com uma especialidade. Você vai desde a ortodontia, a fisioterapia. Mas assim, não adianta. Ortopedista no joelho, né? Não adianta assim, essa palavra é muito bonita, né? Integrativo, é uma palavra muito bonita. Mas não adianta só a gente ficar na palavra, é realmente a gente chegar dentro do consultório e agir sobre a palavra, né? Integrativo, é a gente realmente olhar como um todo. Né? E isso lá a gente trabalha muito. Então vamos falar um pouco questão. Do instituto Vamos, então. Da vibe de lá, o que o pessoal pode esperar quando chega lá não. A gente tem um consultório, muitas pessoas conhecem, né, o nosso consultório ali no Edifício Panorama, e hoje a gente tem o consultório como odontologia integrada, né? A gente trabalha com esse nome da odontologia integrada, onde a gente integrava esse pensamento vinha da integração entre as especialidades odontológicas. Perfeito. Mas como a gente tem que inovar, a gente tem que atualizar. Hoje a gente está repaginando o nosso consultório e a odontologia integrada vai virar Instituto Ledraper. Sim. Porque mas Priscila, você vai ampliar, você vai dar curso? Não. A gente está inovando e ampliando a nossa mentalidade dentro daquilo ali que a gente já tem.
né? Agregando então, novas especialidades. Exatamente, agregando novas especialidades, né? O Instituto, a gente vai trabalhar dentro de toda uma área integrativa, integrando várias outras especialidades além da odontologia, tá? Então, assim, isso é uma inovação que a gente vai vir trabalhando aos poucos. Então, assim, a Priscila não vai mudar de lugar, o Rodrigo não vai continuar trabalhando ali no Edifício Panorama. O que a gente está fazendo é dando uma repaginada, né? No que a gente realmente, uma reformulada. Porque eu acho que a vida é feita disso, né? A gente tem que estar sempre inovando, a gente não pode parar no tempo. Mudança, exatamente. Movimento é ação. Evolução. Né? Exatamente. E a gente precisa evoluir, a gente não pode ficar parado no tempo. Né? Então, o Instituto vem com essa pegada. Lógico, a gente não vai fazer essa troca assim, de uma hora para outra. Né? Nem é saudável, né? Exatamente, nem é saudável. Então, o pessoal vai vir sentindo aos poucos essa mudança do Instituto, começando aí, né? Essa nova Priscila, já com podcast, né? E a gente vai vir puxando aí o Rodrigo junto comigo, né? Rô não é muito de falar, mas vamos estar junto nessa daí. Sempre. Não é nada. Ele vai soltando. A rainha ele vai ser. A rainha é ela. Não, rainha nada. Quem sou eu? Mera Pri. E aí, vamos fazer esse alinhamento aí, né? E de tudo um pouco, né? Eu quero que o nosso o Pod Pri seja algo inovador também, né? Não falar só sobre a odontologia, não. Vamos falar de tudo um pouco, né? Eu quero que seja uma coisa bem bacana. É muito Priscila, né? Tudo um pouco mesmo. Tudo um pouco, a Priscila é tudo um pouco. Eu vejo que a palavra é muito com o nosso propósito, por isso que é tão maneiro trabalhar junto, porque a gente trabalha com o seguinte, é relevante? Então vamos fazer. Exatamente. Pessoas precisam saber sobre isso. Vamos fazer, independente do assunto, né? Porque Sim. A mensagem ela precisa perpetuar, né? O conhecimento não é para ficar parado e grudado num ciclo de pessoas. Tem que fazer girar, e a internet ela faz isso. O que aconteceu, né, da gente sair da Barça, ficar tirando xerox na Barça e grifando ali para fazer trabalho e vir para a internet, tem que se continuar. A evolução é essa. Todo mundo ter acesso à informação, né? E o podcast dessa área, assim, mas vocês falam de quê lá? Cara, a gente fala de coisa relevante. Relevante, é isso aí. Vai estar lá coisa relevante, o que você precisa saber, às vezes uma dúvida que você tem, que você nem imagina, a gente quer trazer esse tipo de coisa. Eu acho que vai ser, assim, quando a Priscila mostrou toda essa ideia, eu achei que vai ser legal dela, para quem conhece pouco a Pri, porque às vezes você conhece a Pri, ele de passar na rua, de conversar de um lugar, do outro. Mas o que vai ser legal é que, assim, eu que já estou, né, quantos anos juntos? Vamos 13, fazer 15. 14, sei lá. Tanto tempo que, assim... Elas sempre estão certas. Independente de estar ou não, elas estão sempre certas. Até hoje eu não conheço a Pri, porque ela é multifacetada, assim. Tem hora que a Priscila acorda um belo dia e fala assim, vou fazer hipismo. Aí começa, compra troço de piso, arruma cavalo e tal. Aí um belo outro dia, falando, agora. Aí você olha pra ela, tá lá no ateliê dela, lá fazendo, nem sei os nomes, crochê. Aí no outro dia você vai lá, tá macramê. No outro dia ela tá vendo que cola lá. Decupagem. Então, assim, ela não para, e ela é multifacetada. Ela tem várias coisas, ela tá em tudo, ela quer fazer tudo. Isso aí eu acho muito legal. Com certeza. Então, acho que isso vai dar a oportunidade dela falar disso tudo, né? Com certeza. E assim, o meu intuito de vida, né, a gente tem que ter, né, um propósito. Exatamente. Pri, qual que é o seu propósito de vida? Cara, o Rodrigo sabe disso, eu sou tão fascinado pela vida, né? Porque quantos não queriam estar aqui nesse momento, vivendo, não é aqui sentado nessa mesa, mas aqui, vivendo. Eu tô tendo a oportunidade de estar aqui vivendo, então por que eu não vou viver, né? Então, assim, vou te contar o segredo. Eu tenho aquele livro 1001 Coisas para se fazer antes de morrer, e eu tô riscando lá, tá quase. Daqui a pouco vai ter que passar para 10.001 coisas. É que ela fez tudo, agora tem que fazer de ponta cabeça. Não, agora eu tô escrevendo o restante. A edição 2 é minha. É minha. Então, assim, e aí, se eu tenho a oportunidade de viver, de fazer, cara, eu não passo vontade. Entendeu? Lógico, respeitando dentro dos limites, né? Eu não vou prejudicar o próximo, porque não é quem sou eu para estar prejudicando alguém. Mas, assim, o que eu posso fazer dentro das minhas limitações, né, Priscila? Até aqui é seu limite. A partir daqui é limite do próximo, então eu vou até aqui, né? Então, assim, vamos. Vai ser legal? Então vamos. Por que a gente não vai? Né? E que eu falo, eu prezo sempre pelas histórias, porque é o que eu vou levar.
Eu acho que a única coisa que vocês não vão ver aqui no podcast da Pri é uma receita de comida, alguma coisa nesse sentido. Porque eu acho que dentro de todas as Pris que eu conheci, foi a única coisa que ela não teve gelo, o dom. Você fazer, água gelada, café. Não, encher a garrafa de água. A Priscila tem a proeza de queimar uma pipoca no micro-ondas. Ela não... Cara, mas quando eu casei com o Rodrigo, quando ele me pediu em casamento, eu falei assim, olha, ok, mas eu não sou dona de casa. Não sou. Lógico, né? Nas situações de emergência, a gente dá os nossos pulos. Né? Na emergência vai saber ligar o micro-ondas. Nas situações de emergência eu dou meus pulos, entendeu? Ela sabe fazer gelo, né? Pode, o dele super. O dele super cozinha, exatamente. A gente vai fazer lá no fogão a lenha, fazendo receita. Vamos gravar lá no fogão a lenha, entendeu? Porque eles... Então aí eu vou me acomodar, óbvio. O Rodrigo sabe cozinhar, tem o prazer de cozinhar. Eu já alinhou tudo. Eu não gosto de cozinhar. Mas a gente tem o prazer de experimentar as coisas também. Menina, eu sou aquela que sento, não sei fazer, mas ainda dou palpite. Parece alguém que eu conheço. Pois é. Eu falo pra ele, eu acho que ali precisa um pouquinho mais de sal. Você quer fazer? Não, vou continuar sentadinho. Não foi só uma ideia, assim, pra gente, né? Só pra interagir. Mas vai ter um dia no Pode Pri, ela vai ensinar como queimar uma pipoca de micro-ondas. Cara, formas de como não fazer uma pipoca de micro-ondas. Como não fazer. A primeira vez que ele realmente descobriu que eu não sabia cozinhar, a gente tinha casado de pouco, aí o Rodrigo falou, eu pedi ele pra fazer falei, nossa, tô com uma vontade de... Ela queria um macarrão com a bolonhesa, aí eu aquele bem tradicionalzão mesmo, sabe, assim, com carne moída. Cadê a carne moída? Tem um bife ali, só bater no liquidificador. Aí eu pensei bem, falei, é melhor eu fazer assumir a Mas não vai moer? Ia moer a carne. Aí eu pensei, né? Melhor assumir a cozinha, né, cara? Senão... Talvez um mixerzinho, né? Um multiprocessador, alguma coisa assim, ia moer. A minha intenção era moer a carne. A forma que ia moer, aí, né? Já não vinha... Aí ele falou, não, vou ter que assumir esse papel. Assumir isso aí. Tá comigo, agora sou eu. Deixa que eu piloto. O cara da cozinha. O fogão. A gente fica lavando a louça, né, gente? A gente não. Também era não. Lavadora. É outra coisa também. Uma vez também ele falou, amor, você já vai subir? E a pia? Tá cheia de vasilha. Eu falei, uai, você vai dormir dentro da pia? Eu acho que é melhor, né? Não rola. Gente, eu falo. Eu sou daquela assim, manda eu pensar, manda eu ir capinar, manda eu fazer qualquer outra coisa, mas eu tenho um bloqueio para casa. Cozinha, coisa de casa em geral. Para casa em geral, entendeu? Para casa. E aí, graças a Deus, meu marido tem toque. Que gosta de tudo limpo, que gosta de tudo arrumado. Pensa no meu desespero, né? As coisas alinhadas. Aham. Sim. Pensa no meu desespero. Isso aí, mas isso é que faz... Exatamente. né? Isso é que faz a gente dar certo. É isso aí. Né? E continuar assim. Cara, agradecer de novo vocês. Acho que foi muito foda, no início dessa pegada nossa. E a gente costuma fechar com, cara, a mensagem final ali, né, pra molecada que, ficou com a gente até agora, assistindo e dando risadas e aprendendo muita coisa nova com vocês. Mas aquela mensagem de que, cara, vamos pra cima e tal. Sim. Nessa pegada aí. Pra vocês mandarem pra eles. Eu queria agradecer, né, todo mundo que tá aí e pedir para que todos estejam com a gente, porque eu acho que daqui pra frente vai ser pura diversão. A gente vai falar de coisas sérias, sim, vamos falar de coisas sérias, mas por que a gente tem que falar de coisas sérias sem dar um sorriso, né? Com certeza. Não precisa disso. É o começo, a gente não precisa estar, né? A gente não precisa, é tão mais gostoso a gente entender o sério com um sorriso estampado no rosto, é tão mais leve, né? Então, espero que todos estejam com a gente sempre nos nossos pods. Lógico, vai ter aqueles podcasts engraçadíssimos que a gente vai vir aqui. Vou falar pro Léo, hoje eu tô afim da gente, escrachar de vez. E vai ter o dia que a gente vai escrachar, que vai ser pura diversão. Vai ter o momento em que nós vamos estar falando mais sérios, mas sem deixar o nosso sorriso estampado. E deixar aqui aberto, né, para vocês darem opiniões, sugestões. Aqueles que quiserem ser convidados, né, a partir do segundo episódio eu vou passar para lá. E o nosso convidado vai vir para cá, pro meu lugar, né? E a gente bater um papo muito legal, porque a gente tá precisando disso também, né? Ouvir histórias engraçadas, sorrir um pouco e tirar um pouco dessa tensão que a gente já vive no nosso dia a dia. Com certeza, é essencial. Essencial. Esse alívio
mas com algo produtivo, com algo relevante, né? Sim. Ser um alívio, estar realmente num ambiente interessante, mas sem a pressão do dia a dia esmagando a gente o tempo todo. Que né? que é um esmagamento mesmo, né? Eu acho que é essa a gente expressão, tem que ter o né? nosso momento de alívio. E aí a gente vai ver, vamos acompanhando aí como que vai ser os nossos resultados, e aí a gente vai mostrando para o pessoal de quanto em quanto tempo, né? Vai ser o nosso Pod Pri. E participem, deem feedbacks, né? Sim, de isso é tudo super que vocês interessante. Acham que é relevante que aconteça. Porque a gente precisa desses feedbacks para melhorar, né? Sejam eles bons ou ruins, a gente precisa do feedback. A gente faz para eles consumirem. Então, se eles falarem pra gente como fazer, aí casa perfeitamente tudo, né? É isso aí. E aí, espero vocês no próximo. Show de bola. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Obrigada, Rô. Meu primeiro convidado vai ficar pra memória. Show, gente. Obrigado. Cara, agradecer o pessoal que acompanhou até agora. É excepcional ter vocês aqui. Por mais momentos como esse. Não porque a gente já gravou uma vez que não pode acontecer de novo. Lógico. Vamos chegar um dia também e falar das novidades de 25, 24, independente do ano que for. E novamente, obrigado. Obrigada a vocês. Show. Valeu, galera. Valeu, galera.